quando um participante do mercado fala que precisa de mais supervisão, aí tá um recado importante aí para a CVM, para a Ambima, né? Por que nós estamos pregando a supervisão? Porque a gente perde negócio para concorrentes nossos que vão apresentar propostas de preço que não permitem se atender o que a regulação prescreve. Dentro do guarda-chuva ali do Pátria tem um universo maior de oportunidades, mas o negócio de vocês vai continuar sendo FDIC. Esse foi uma das negociações, né, que a gente fez, que era importante que eles respeitassem o DNA do que chamou a atenção deles. A gente, no nosso planejamento estratégico, veio desenhando um crescimento, né, de dobrar de tamanho em 3 anos. Né? Você sair de 30 bilhões para 60 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe aí recentemente aí uma discussão de eventualmente passar algumas das atribuições que hoje são da CVM para o Banco Central, inclusive a regulação de fundos. E aí? Que realmente a CVM precisa ser mais prestigiada. Falar do trabalho da CVM quando na realidade não tem o investimento necessário não é justo. Mas quem garante que se o Banco Central passa a fiscalizar fundo, ele está olhando o mercado financeiro tradicional. Você está querendo desenvolver o mercado de capitais, será que você não vai travar o desenvolvimento do mercado de capitais de uma forma errônea? Então, essa dubiedade efetivamente do processo, na nossa visão, pode trazer mais malefício do que benefício. Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e hoje nós temos uma conversa especial sobre o mercado de FDICs. Eu tenho a honra de receber aqui o Delano Macedo e o Ricardo Binelli, que são os sócios fundadores da Solis, que é uma casa que virou sinônimo de FDIC no Brasil. Então, Delano, muito prazer em recebê-lo. Binelli, prazer ter você conosco aqui. Opa, obrigado, Aloysio. Obrigado pelo convite aí. Um grande prazer estar aqui com você. Joia. Bom, como todos sabemos, a Solis fez um acordo aí com o Banco Pátria no final de 2025, e o qual eles compram 51% da Solis, né? E o que queria saber de vocês, o que é que vocês estão enxergando com essa parceria, né? Assim, o mercado de crédito privado, FDICs, inclusive, vem numa crescente, vocês vêm crescendo aí a coisa de 35% ao ano. O que é que vocês estão vendo com essa parceria com o banco? A gente continua acreditando que esse crescimento robusto continuará acontecendo. Então, o universo tem conspirado a favor, vamos colocar assim, né? Então, você tem um processo com a 175, né, com a CVM 175, de trazer o investidor público em geral, ou seja, mais investidores para esse mercado, né? E você tem um trabalho do Banco Central fazendo com a agenda BC hashtag, um trabalho de tentativa de desconcentração bancária, ou seja, desintermediação financeira bancária no mercado. Então, isso vem trazendo volumes de negócios para os FDICs, ou seja, os FDICs cresceram pela demanda dos tomadores e pelo crescimento do volume de investidores. Então, isso vai continuar, na nossa visão, acontecendo por um bom tempo, porque no mundo moderno, quem financia a economia, né, com crédito, que é a mola propulsora da economia, é o mercado de capitais, não são as instituições financeiras tradicionais. Então, esse é um cenário que a gente já trabalha há bastante tempo, né, e isso está no bojo, né, e no suporte do crescimento que a gente acreditou lá atrás e aconteceu, e a gente acredita que vai continuar acontecendo. Então, esse é o cenário que a Solis efetivamente se encontra. Isso chamou a atenção do Pátria, né? O Pátria queria crescer no mercado de crédito, né, e fez suas pesquisas e estudos de mercado, contratou consultorias e chegou no nome de 2 ou 3 gestoras que poderiam fazer sentido, né? E à medida que eles foram afunilando eventualmente discussões, eles chegaram à conclusão que a Solis era o melhor caminho que eles poderiam seguir neste momento, né? Então, esse foi o cenário do que aconteceu em relação, efetivamente, ao Pátria. A gente não estava necessariamente procurando, né, uma transação, mas o desenrolar da conversa, a forma como a gente foi discutindo a possível parceria, né, foi chamando a atenção positivamente da gente, e a gente foi se sentindo confortável em continuar a discussão. O que a gente enxergou efetivamente, né? Mas se você acaba de dizer que o mercado é favorável, vocês estão crescendo,
né, o porquê. Não precisava de um parceiro necessariamente. Não necessariamente, né? A gente precisava de um parceiro, né? Mas a gente viu na discussão que a gente teve com o Pátria a agregação de valor que eles poderiam trazer para a gente em algumas frentes, né? Vou falar algumas aqui, o Ricardo também vai falar de outras, com certeza. Então, por exemplo, do lado da originação de negócio, que é uma coisa que a gente acredita que é importante, né? A gente nunca teve uma postura de se ficar sentado esperando que uma ativo aparecesse para ser estruturado para a gente investir. A gente sempre teve uma postura ativa e área de originação, de estruturação muito robusta, com o objetivo de buscar oportunidades de negócio no mercado para que fosse investido. O próprio Pátria, né, tem uma quantidade de empresas que ele investe, tem uma quantidade de relações gigantescas no mercado, né, e muita coisa bate na porta do Pátria, mas que não necessariamente é o foco deles de crédito. Não é expertise Não dele. é expertise dele. Ou eles têm uma área de crédito importante lá, mas com um foco de crédito muito específico. Né? Não conflita com o que a Solis tem, não tem concorrência. Então, tudo que a Solis pode fazer, eles lá não necessariamente olhavam e faziam. Então, na realidade, o que batia lá, eles basicamente, vamos dizer assim, descartavam, eventualmente. Então, a gente viu do lado da originação e da sinergia potencial que existia entre a gente, um deal flow maior, de possibilidade de negócio para a gente explorar, tanto no ecossistema dele, quanto nas relações que ele tem e naquilo que batia na porta dele. Então, por exemplo, esse foi uma visão muito clara de que a gente viu que aceleraria a originação de potenciais deals para nós. Do outro lado, tem a parte da captação, que é mais foco do Ricardo, que ele pode falar mais, mas também a gente viu um potencial. Aí eu deixo o Ricardo falar mais sobre isso. Acho que, Luísio, antes mesmo das conversas com o Pátria evoluírem, a gente, no nosso planejamento estratégico, olhando para frente, a gente veio desenhando um crescimento, né, de dobrar de tamanho em 3 anos. Né? Você sair de 30 bilhões para 60 bilhões de reais. Essa é até uma pergunta interessante, sem querer fugir do tema central, porque muita gente nos pergunta sobre a nossa velocidade, né, de crescimento. E o que é importante que as pessoas entendam é que o carrego, né, a remuneração dos nossos ativos, ela é alta, porque um FDIC não empresta dinheiro a CDI. O FDIC empresta dinheiro a 2,30%, 2,5% ao mês. Né? Então, o nosso carrego, ele cresce muito rapidamente. Se você não perde nenhum cliente e simplesmente não conquista nenhum cliente novo, você cresce uma base de 20%, 25% ao ano, tranquilamente. Né? Sozinho, sem fazer mais. Sem fazer mais. E aí, na hora que você olha, o que aparece como desafios importantes para essa meta? A questão da originação. Né? Ou seja, como é que a gente vai encontrar ativos para preencher 60 bilhões de patrimônio? É verdade que a gente tem 30, que vai crescer no tempo, mas a questão da originação, ela é uma questão relevante e quanto mais investidores de perfil de prazo mais longo a gente tiver, mais naturalmente a gente trafega por esses 3 anos de crescimento que a gente já tinha orçado. E o Pátria, como o Delano mencionou, ele tem dentro do seu investidor no private equity, onde eles são muito grandes, investidores internacionais e nacionais de prazo muito mais dilatado. Private equity, infraestrutura, imobiliário, né? Vários segmentos, né? Então, eles têm experiências, por exemplo, como veículos listados, né, pegando a carona aqui nos imobiliários, que a gente entende que faz todo sentido para o mundo dos FDICs. Né? A gente tem um fundo de renda fixa listado que invista em cotas de FDICs. Então, a gente tem como se apropriar de todo um conhecimento que ele já tem nesse segmento, né? Desde a estruturação, efetivamente, relacionamento com os participantes desse tipo de operação, investidores com esse tipo de operação. Né? E eu tenho a impressão que mesmo quando a gente vai olhar, né, para questões relacionadas à governança, transparência de informações, eles são empresas listadas. A gente que sempre se esmerou, né, na maneira de entregar informação para os nossos investidores, a gente tem aí também... Isso também chamou atenção, né? Porque, por exemplo, a gente não precisava ser auditado. Nós somos auditados já há alguns anos. A gente não precisava tirar um rating de gestão com uma agência de rating das 3 principais. A gente tem rating de gestão. Então, o processo de governança nossa, ele existe. Isso. Tá certo? Mas tem coisas que a gente pode aprender
né, mutuamente, né, Como empresa listada. né, com a empresa listada, como eles aprender operacionalmente como conseguir escalar determinadas situações. Né? Então, a gente viu como uma troca positiva dentro do processo. Mas vocês, dentro do guarda-chuva ali do Pátria, tem um universo maior de oportunidades, mas o negócio de vocês vai continuar sendo FDIC. Esse foi uma das negociações, né, que a gente fez, que era, era importante que eles respeitassem o DNA do que chamou a atenção deles. Se a gente é uma casa especialista em FDICs e o FDIC está nesse momento, né, potencializado pelo cenário que a gente acabou de falar aqui no começo da nossa fala, e a gente já tinha uma meta de dobrar de tamanho, independente da existência da transação com Pátria, então, na hora que a gente conversou sobre ser importante respeitar o DNA, e eles entendem claramente isso é importante, o foco continua sendo esse. Esses estudos que eles contrataram, né, para avaliar eventuais empresas que fariam sentido a eles se associarem, eles avaliaram o mercado como um todo. Né? E eles chegaram à conclusão, que é a conclusão que a gente sempre teve desde a nossa origem, que é os FDICs vão assumir um papel importante nesse processo de oferta de crédito no Brasil fora dos bancos. Agora, o mercado de FDIC, vocês me corrijam aqui se eu tiver errado, mas assim, uma operação de FDIC para ela chegar de uma ponta até a outra, passa por pelo menos 13 intermediários, né? Agente fiduciário, estruturador, advogado, agência de rating, assim, né? Até de uma ponta até a outra. Escolheu o administrador, gestor. E vocês fazem já algumas dessas atividades in-house, né? Originação, estruturação, modelagem, crédito, monitoramento. Com essa parceria com o Pátria, vocês têm condições de fazer mais alguma coisa, de verticalizar um pouco mais do que vocês já fazem hoje? Eu tenho a impressão aqui, Aloysio, que aquilo que nos interessa fazer, a gente já faz. Né? Chega um determinado momento que a gente não pode cair em alguns conflitos que a gente já viu no mercado da empresa que era administradora e gestora, né, do mesmo fundo. Né? Então, tem algumas fronteiras que a gente acha importante que sejam segregadas. Né? A parte relacionada, conflito de interesse, tudo isso a gente quer evitar, né? É até interessante vocês falarem isso, porque me dá um espaço para fazer a próxima pergunta aqui, que é justamente a coisa de governança. Né? A gente tem o Brasil uma situação assim, um pouco diferente de outros mercados, em que o mercado de equity, né, o mercado de ações, ele andou primeiro do que o mercado de crédito privado, né, que é o contrário, né? E agora você tem um mercado de crédito privado ali galgando, crescendo muito rápido, mas em termos de governança ele tem algumas coisas ainda que ele precisa absorver que ele não tem. Vocês estão já há mais de 20 anos, né, fazendo FDIC. Assim, o que dá para dizer como é que essa governança ele evoluiu até agora e o que na visão de vocês é o que mais precisa ser feito para esse mercado ser mais robusto? Assim, a evolução normativa é um ponto crucial, efetivamente, do processo, né? A clareza dos papéis de cada participante da estrutura, né? Administrador, custodiante, gestor, né? Ou seja, a clareza da responsabilidade, do entregável de cada um dos participantes da estrutura, que vem através das normas, também é outra coisa extremamente fundamental, né? A própria 175 agora, né, a gente na Solis sempre acreditou que o papel do gestor não era um papel secundário, como até a 531 trazia. Né? Que valia até o quê? Até 2 anos atrás. Né? Então, a 531 não trazia o gestor como um participante essencial, o que a 175 trouxe. Né? O participante essencial no sentido de... é o gestor que está próximo do originador, é o gestor que valida efetivamente as sessões, é o gestor que monitora principalmente a carteira. E isso a gente sabia que era importante, sempre soube que era importante, sempre fez isso,
mas não era uma coisa que era valorizada efetivamente pelo mercado o gestor fazer. Ou seja, ele fazia, alguns faziam como nós. Então, para nós, a 175 foi música para os ouvidos. A partir do momento que a 175 trouxe o gestor como participante essencial da estrutura de um FDIC, para nós convalidou tudo que a gente sempre pensou e sempre fez. Subiu a barra um pouco. Subiu a barra, né, para que a gente tivesse essa situação. Então, assim, é um conjunto, né? A governança é um conjunto, né? É um papel do administrador e do custodiante ativo, é um papel do gestor efetivamente ativo nas suas responsabilidades, é o próprio regulamento do fundo, com sua política de investimento, com os gatilhos de saída, com eventos de avaliação, eventos de liquidação, são monitoramentos adicionais que a Solis faz. A Solis tem tecnologia proprietária, tem BI, tem processos de monitoramento profundo da carteira, independente do que um originador ou um consultor faz. Então, o que a gente sente, não só, né, mas principalmente, é assim, eu acho que o arcabouço, de certa forma, está dado, né? Às vezes a gente sente falta no informe mensal, né, na qualidade da informação que hoje é enviada obrigatoriamente para a CVM, ou na qualidade da informação. Às vezes não é nem a informação em si o que é pedido, está correto a informação, né? Às vezes, muitas vezes não está correto, sobe arquivo com informações errôneas, você tem uma informação que não é correta. Então, assim, o arcabouço e a lógica geral está dado. O que se precisa é que todos os prestadores façam efetivamente o que é esperado, que subam as informações ou gerem as informações, os fatos relevantes que são esperados, previstos nas normas, efetivamente, né? E que, obviamente, a própria CVM e a Ambima cumpram. Não é que não cumpram, mas cumpram mais efetivamente, cada vez mais, o seu papel para que o mercado funcione de forma adequada. É um papel de supervisão. Exatamente. Né? Eu acho que essa questão é um ponto que a gente, vamos dizer, estrategicamente decidiu quando montamos a Solis. Né? Se você for pegar a precificação do serviço de gestão, certo? Ela, muitas vezes, não veio sendo entendida como uma precificação de um participante que é um gatekeeper extremamente relevante para o investidor, né? Um cara que vai pegar e precisa proteger o investidor, entendendo de crédito, né? E fazendo as liturgias que a norma, né? e bons processos de crédito exigem, né? Eu acho curioso que tem quando um participante do mercado fala que precisa de mais supervisão, aí está um recado importante aí para a CVM, para a Ambima. Então, mas né? mas Luiz, porque o que acontece, né? Eu acho que aqui é a questão da precificação, certo? É uma questão que reflete muito o que a gente está falando. Por quê? Por que nós estamos pregando a supervisão? Porque a gente perde negócio, certo? Para concorrentes nossos que vão apresentar propostas de preço de gestão que não permitem, não tem como permitir se atender o que a regulação prescreve. Né? Você precisa ter uma estrutura de pessoas, uma estrutura de tecnologia, áreas diversas. Risco, né? compliance, monitoramento, jurídico, tecnologia. Então, assim, tem um ferramental para se entregar o normativo que custa. Entregar o normativo e entregar qualidade, inclusive, efetivamente, de crédito dentro daquela estrutura. Ou seja, ter capacidade de avaliar que aquilo que está sendo comprado no fundo está de acordo com o risco previsto para aquela operação e depois monitorar para não ter nenhuma surpresa. Tem que ter área, tem que ter estrutura, tem que ter... né? Gente, tem que ter tecnologia para fazer isso, né? Isso não custa barato. Né? Certo. Tem um pessoal precisando melhorar, então. Isso é um ponto interessante que vocês trouxeram também, porque assim, quando a gente começa a falar que o mercado de FDIC ele traz oportunidade de uma empresa mais embaixo na pirâmide chegar ao mercado, é uma notícia boa e, ao mesmo tempo, é um problema, porque assim, a gente sabe que no Brasil você tem uma parcela não desprezível da economia que anda assim meio no paralelo, né? Informal e tal. E mesmo empresas de médias para grande, às vezes ela, para acessar o mercado, ela descobre lá, tem que ter 3 balanços, tem que fazer auditoria. O cara fala assim, deixa para depois, né? Então, como é que é essa experiência de vocês? Estão aí andando pelo Brasil,
conversando com empresas, né, dizendo para elas que tem a oportunidade de elas irem para o mercado. Quanto trabalho dá de você conseguir uma emissão que se enquadre dentro das regras lá, quer dizer, um emissor que ele já cumpra alguma dessas coisas ali, demora, vocês têm que dizer não muitas vezes, como é que é isso? Eu diria o seguinte, o que acontece é assim, as instituições financeiras tradicionais, elas produtizam muito, né, o seu relacionamento com o mercado. Elas precisam de escala. O que a gente acredita é que o FDIC cumpre um papel não só, mas de nicho. Então, existem muitos negócios interessantes, de qualidade, com empresas que vão cumprir os requisitos no Brasil, que não se encaixam naquilo que uma instituição financeira tradicional oferece. Não encaixa com a necessidade. A capacidade de customização de uma instituição financeira tradicional é mais difícil para poder acomodar vários negócios que esse Brasilzão nosso tem a oferecer. Então, o mercado de capitais, né, com a quantidade de gestores focados em crédito, consultoras, originadoras, estruturadoras e outros participantes desse mercado, tem conseguido enxergar, por um lado, essas oportunidades que hoje, na realidade, num banco é simplesmente um empréstimo e não casa com a necessidade dele. E os FDICs conseguem se moldar de forma adequada, operacionalmente, tecnologicamente, em termos de risco e de crédito, para poder atender aquela demanda. Então, esse é um grupo que o FDIC, a gente acredita que vem atendendo, né, efetivamente. Agora, tem muitos negócios no Brasil que, na realidade, a dificuldade maior não necessariamente é o empresário ou o originador de ativos de crédito que quer ceder para um FDIC, ele ter dificuldade de se adaptar ao que o FDIC exige. Na maioria das vezes dos casos, o que a gente percebe, né, a gente tem comitês para fazer avaliações de negócios que chegam para a gente semanalmente, é a qualidade daquele efetivamente crédito. Ou seja, ou o originador não é um bom originador em termos creditício, ou o perfil de negócios que ele efetivamente tem ali é um negócio mais arriscado mesmo, né? E aí, numa visão de risco, a gente rejeita eventuais negócios. Mas a matéria-prima, efetivamente, né, de negócio para a gente fazer no mercado de FDIC está no bojo do que a gente acredita, né, do crescimento do FDIC, efetivamente, ocupando o seu espaço, né, sendo capaz de customizar, de entender a necessidade do tomador, atender a visão de risco do investidor, e a gente conseguir escalar, né, efetivamente, customizações nesse sentido. Então, a questão maior é muito mais negócios que surgem que não fazem muito sentido nenhum banco fazer, nem a gente fazer. Isso acontece com alguma frequência, mas eu não vejo uma dificuldade, nós não vemos necessariamente uma dificuldade de adaptação. Obviamente o cara está acostumado a fazer o negócio dele do jeito dele. No primeiro momento você encontra barreira numa discussão. Né? Ele quer fazer exatamente como ele faz. E a gente vai lá argumentar, dizendo, não dá para fazer por isso, porque se fizer dessa forma, vai trazer o risco X, e na visão da CVM, o artigo X das normas 175 não permite esse tipo de situação acontecer. Ou o investidor não vai comprar. Ou o investidor não vai comprar, porque isso ele vai entender como arriscado. Essa catequização e essa educação do processo, ela existe, mas ela já faz parte da nossa vida há muito tempo. Isso não é um peso efetivamente para a gente conseguir evoluir. Só a minha contribuição aqui, pegando a sua pergunta, quer dizer, essa ideia de que um crédito ruim, eventualmente e bem empacotado, com a melhor das intenções numa estrutura, ele vai parar de pé, isso não é exatamente verdade. Né? Uma carteira de um multicedente, multisacado, muito pulverizada, que vai ter ali algumas empresas que não têm um balanço estruturado, né? Navega um pouco ali pela informalidade que você mencionou, isso até pode existir, mas você vai ver que os negócios que elas fizeram, que serão cedidos para o fundo, é bem formalizado. Tem um histórico, né? Tem um histórico, a carteira é efetivamente muito pulverizada, você tem um consultor especializado fazendo papel de análise e monitoramento daqueles créditos. Que é o primeiro que perde, porque ele é o cotista júnior. Né? Que tá alinhado pela subordinação. Então, acho que né, o Delano já colocou, se eu pudesse resumir um pouquinho a nossa visão aqui, é assim, o negócio precisa ser bom. Isso. Né? O que o FDIC ocupa de espaço é que os bancos não estão
se dedicando àquele tipo de crédito, porque Pequena e média empresa ou nichos específicos que não tem escala, não tem escala. por exemplo. Eu queria, assim, se vocês pudessem dar algum exemplo de operação que, em condições normais, você não vai ver em banco e que em FDIC vocês conseguiram levar para dentro. Acho que vocês fizeram aí faz pouco tempo aí coisa no setor imobiliário, por exemplo. O que tem de novidade? Vocês podem contar um exemplo de uma operação que... Duas operações bem diferentes que a gente tem feito, que conceitualmente são semelhantes, mas são diferentes, né? Por exemplo, a operação que a gente chama de condomínio garantido ou mensalidade escolar garantida. Então, condomínio garantido é alguém que chega com capacidade de cobrança junto aos condôminos, que chega para o condomínio e diz o seguinte: não, o seu condomínio recebe R$100, 100 cruzeiros por mês aqui de condomínio. Você tem inadimplência, você tem que cobrar, vamos fazer o seguinte: eu pago os 90 dos 100, e se a inadimplência for maior do que 10 é um problema meu, se a inadimplência for menor do que 10% pela minha capacidade de cobrança é um ganho meu, mas eu garanto o fluxo financeiro do condomínio, né, e você tem a garantia de que não vai ter que se preocupar, que não vai entrar o dinheiro para pagar as contas ordinárias do condomínio. Então, esse é um tipo de operação que, por exemplo, a gente investe em fundos que fazem isso. Eu não conheço uma operação como essa porque ela não tem volume muito grande, né? Por mais que seja uma administradora de condomínio que está querendo oferecer esse serviço adicional para os condomínios que eles fazem lá, prestação de serviço de mão de obra ou outras coisas, não é uma operação que vai gerar 5 bilhões de reais de operação, por exemplo. E não quer dizer que é uma operação ruim, porque você tem um imóvel do condômino que é garantia automática, né? Jurisprudencialmente não tem discussão sobre isso, do valor do condomínio. Então, é um nicho específico de operação que, na realidade, eu não vi nenhuma instituição financeira atuando ainda. Não estou dizendo que não tem, eu não conheço particularmente. E uma outra semelhante é a mensalidade garantida de escola, né? São escolas de médio porte, não escolas muito grandes, na realidade, né? no país, que na realidade também não tem a certeza da liquidez de que o pai do aluno vai estar pagando a mensalidade exatamente no dia 30, ou sei lá qual é o dia que é pago exatamente. Então ele chega e diz assim, 90%, ou sei lá, 95% ou 88%, é uma negociação, né? Todos esses casos, ele estuda o histórico daquele condomínio, quer dizer, o credor, o potencial credor vai estudar o histórico do condomínio e vai avaliar qual é o nível de risco que ele pode correr, qual é o nível de eficiência que ele tem de cobrança. Então, você tem escolas no Brasil, um volume grande, mas cada escola é um volume pequeno, né? É a escola de 500 alunos, 200 alunos, de 1.000 alunos. Então, tem alguém que congregue essa quantidade de escolas e dê um volume grande, né? De certa forma, que também não é um volume grande para uma instituição financeira tradicional. E traga isso para o ambiente do FDIC, por exemplo, é uma coisa interessante. O dono da escola vai dormir. E vai dormir bem, como o síndico do condomínio vai dormir bem também. Por exemplo, só dando 2 exemplos aqui para você. Olhando em termos de potencialidade, né? Em ambos esses produtos, a gente conseguiu estruturar um fundo com um bocado de proteção para os investidores e um nível de remuneração também muito atraente, né? Então, para todos os lados, né? Quando a gente está falando de crescimento dos FDICs, é importante a gente ter na cabeça que o crédito é um troço ineficiente no Brasil ainda, né? Essa concentração bancária que a gente tem faz o crédito um instrumento ineficiente. Então, ineficiente no sentido de produto, de customização e de preço. É isso. Né? Assim, em última análise, eles estão acreditando na sua capacidade de cobrança também, né? Nesse caso, do parceiro nosso, que a gente validou a capacidade dele, porque, por exemplo, num dos casos de mensalidade de escola garantida, é uma empresa de cobrança antiga, de mais de 30 anos, especializada no relacionamento com par de aluno e na cobrança de mensalidade de escolas de médio porte no país. Ele já fazia isso como um serviço de cobrança. É um escritório de advocacia ou empresa de cobrança combinada que criou essa expertise durante 30 anos. Aí ele agregou a antecipação. Então, em vez de ser o crédito para depois você ter a expertise de cobrança, ele já tinha toda a expertise de como se relacionar melhor com o pai do aluno, um aplicativo, como é que ele manda o boleto para não ser uma coisa incisiva demais. Então, são situações como essa que a gente vai identificando no mercado e vai trazendo para o ambiente do mercado de capitais através do FDIC. Falar um pouco aqui sobre a interação do veículo FDIC com o investidor, né? Um elemento possivelmente evitou
o FDIC ele se cacifar como um veículo mais visível antes, né? Tem essas questões todas de regulação, mas também tem um aspecto cultural ali do investidor que ele quer liquidez, né? Ele é viciado em liquidez. E o FDIC ele precisa, em geral, ter ali 2, 3 meses, 4 meses, dependendo do modelo Ou até ali, mais, né? né? E aí a gente tem até pela a falta de maturidade do mercado ainda, ter alguns instrumentos ali que ajudem o investidor desse tipo de instrumento a entender como é que a coisa está andando. Então, uma coisa que tem se falado muito, a coisa é da marcação a mercado, que não existe ainda de maneira ostensiva no mercado de FDICs. Vocês acham que a gente está perto, é uma coisa que vai acontecer sozinha, precisa passar, efetivamente, entrar o regulador ali para definir isso, pode ajudar o mercado a ganhar mais expressão? Vou começar a falar primeiro do histórico dos investidores, né? Na verdade, vamos dizer, o FDIC ele tem as suas especificidades, né? É uma classe de ativo que requer alguma especialização de quem atua com o FDIC, e o que a gente acompanhou durante muito tempo foi o próprio mercado institucional, né? Os bancos, assets de bancos, ou seja, plataformas que levam produtos para os seus investidores não enxergarem necessidade de ter FDICs nos seus portfólios, não dedicar tempo de aprendizado, de conhecimento de causa. Por diversas razões, a regulatória, maturidade do produto, ambientes competitivos com as demais classes de ativos de crédito privado, tudo isso foi levando cada vez mais os prestadores de serviços, gestores, né, a olharem os FDICs como uma ferramenta interessante, e isso foi chegando cada vez mais nos investidores. Então, pegar os números da Ambima, né, eles têm lá o que eles chamam de contas, né? Não é um CPF que você está controlando, porque eu posso ter uma conta em 2 instituições, vão ser 2 contas. Mas o crescimento das contas investindo em FDICs é uma coisa brutal. Triplicou, né? nos últimos 4 anos, 5 anos. Os FDICs representavam menos de 3% da indústria de fundos no Brasil em 2020. Hoje representa quase 8%. Quer dizer, tem um crescimento relativo real, inclusive. Isso embute, na visão de vocês, assim, um crescimento silencioso ali de uma parcela dos investidores que está disposta a aceitar o prazo mais longo. Sim, sim. Exatamente. E tem gerenciamento de risco e liquidez, fundos abertos também, que você... Isso, se você for pegar, quer dizer, a Solis, ela tem a maior família de fundos que compra cota de FDIC do mercado. A gente tem perto de 8 bilhões de reais entre os mandatos que estão abertos em plataformas, os mandatos exclusivos que a gente tem com os family offices, né? Temos o maior fundo, o primeiro e o maior fundo para público em geral, vai chegar a 1 bilhão possivelmente esse agora, semestre, né? Nos próximos 2, 3 meses. Né? Então, assim, de fato, o prêmio e a proteção que os FDICs trazem tem convencido com alguma folga o investidor a abrir mão do prazo. E quando você tem um fundo de fundos, você acelera essa questão da liquidez. Né? O Delano mencionou, muitos fundos são até mais longos do que... A maior parte dos FDICs que vêm a mercado são fechados. Você não consegue pedir resgate. Né? A importância de um gerenciamento de risco de liquidez que a gente tem, reconhecido pelo mercado, robusto. Né? E você ter essa estratégia do fundo de fundos. Agora, falando especificamente da marcação a mercado, esse é um debate bem interessante, e eu acho que lá na Solis a gente divide essa conversa em 2. Né? Por que razão você deveria marcar a mercado? Uma, por referências de preço no mercado. De negociação. Dá mais liquidez. Né? Não, então, mas pensando na obrigatoriedade de marcar. Na verdade, não é nem liquidez, é porque a oferta ainda hoje é menor do que a demanda dos investidores. Então, historicamente, quem compra, segura. Então, não tem interesse em vender um papel
seguro, né? Um ativo seguro, com prazo, né? Com rentabilidade boa. Então, não existe volume de transação pela dificuldade. Não é a dificuldade de venda. Não é esse o ponto. Um ponto que o Delano colocou né, quando a gente estava falando da capacidade do FDIC de modular e atender nichos, é muito comum você ter FDICs que estão emitindo séries de 30 milhões, de 40 milhões. Ele até vai emitir várias no tempo, mas ele emite poucas, são poucos os FDICs de bilhão de reais. Então, isso facilita, eu tenho essa boa operação aqui, eu vou pegar e vou comprar e vou carregar. Então, assim, pelo lado do mercado secundário, que seria uma necessidade de você marcar... Que é o que acontece com todos os outros ativos. A marcação a mercado é em função do mercado secundário e da transação. O que vocês estão falando é que isso é uma coisa que ia ajudar os FDICs a se compararem com os outros ativos também que sofrem marcação a mercado. Você tem uma base de comparação. Eu acho que a gente pode colocar da seguinte forma, Luiz. Nós, na Solis, a gente vê muita gente dizendo o seguinte: se tivesse mercado secundário, se tivesse marcação a mercado dos FDICs, o mercado secundário ia explodir né, positivamente e você ia ter muito mais oferta. A gente não enxerga dessa forma. Né? Até porque, por exemplo, se comparar uma debênture com uma cota... Vamos pegar uma debênture com uma cota de FDIC multicedente e multisacado, ultra pulverizado. Né? Tá certo? A cota é a precificação do mercado secundário. Mas como é que a cota reflete a qualidade do ativo? A debênture é um risco unidirecional de uma única empresa que tem lá um balanço que está sendo analisado pelo mercado por casas de research, por sell side, buy side, etc. E está definindo que aquela empresa está mais arriscada ou não. Aí você tem uma marcação. Como é que você tem um fundo multicedente e multisacado que tem uma cota que tem lá 50 mil sacados, tem 1.000 cedentes, e você faz uma correlação de risco da cota com o ativo para definir uma marcação efetivamente a mercado. Inviável. Não tem uma correlação direta. Né? Assim, então, é difícil fazer esse tipo de comparação, por exemplo. E você tem a estrutura do regulamento e a subordinação que vai absorver parte dessa inadimplência. Então, e o provisionamento, né? O preço do ativo dentro do fundo é o provisionamento. Aí você tem o provisionamento e vai ter uma marcação a mercado. Então, 2 vezes você fazer, por exemplo, esse tipo de marcação. Então, assim, o risco que se tem, que a gente vê, é um risco de uma marcação contábil. Não é uma marcação de risco, efetivamente, por exemplo. Entendi. Né? Então, é um pouco da dificuldade que a gente sente quando se fala da marcação a mercado. Né? E só para, assim, mas não é um dogma para a gente, isso é uma coisa que acho importante colocar. Vai chegar um momento em que o mercado vai se desenvolver de tal maneira que vai ter o mercado secundário que venha a marcação. Então, assim, marcação por decreto não vai acrescentar nada. Não vai acrescentar nada, vai trazer volatilidade, vai trazer discussão jurídica, vai trazer mudanças de visões em relação ao produto, vai atrapalhar o crescimento do mercado de capitais, apoiando o crédito no Brasil, que é a mola propulsora. Né? Não é por aí que a gente acredita que deveria ser feito. A gente está falando de uma coisa aqui que poderia ser regulatória. Né? E falando em regulação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe aí recentemente aí uma discussão de eventualmente passar algumas das atribuições do mercado de capitais que hoje são da CVM para o Banco Central, inclusive a regulação de fundos. E aí? Dá para falar de 2 respostas aqui que se complementam. Né? Por um lado, na realidade, assim, quantas matérias antes de Master, REAG, que reacendeu essa discussão, como já teve outras vezes, falavam do pouco investimento na CVM, do orçamento enxuto da CVM, da CVM não ter crescido em qualidade técnica, em qualidade de pessoas, em qualidade de sistemas, na mesma proporção que o mercado de capitais brasileiro aconteceu. Então, um primeiro aspecto que a gente concorda com algumas discussões de pessoas balizadas e formadoras de opinião de mercado é que realmente a CVM precisa ser mais prestigiada. Esse é um ponto. Né? Então, falar do trabalho da CVM quando na realidade não tem o investimento necessário é uma coisa não é justo. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que é importante. O segundo aspecto é o seguinte: Banco Central é fiscalização de instituição financeira, estabilidade
financeira do país, é política monetária. Né? O que isso tem a ver com fundo? Né? A CVM tem a ver com proteger o investidor, com fiscalizar os fundos de investimento, as emissões, as ofertas, né? Regular o mercado efetivamente de capitais. Né? Então, um órgão fiscalizador precisa efetivamente ter clareza do seu papel. Aí você bota dois. Né? É uma redundância. É uma redundância quando são coisas completamente distintas. Que tipo de discussão jurídica pode surgir? Né? A arbitrariedade errada dentro do processo pode acontecer. Quem é que garante que se o Banco Central, não estou afirmando, mas quem garante que se o Banco Central passa a fiscalizar fundo, ele está olhando o mercado financeiro tradicional. Você está querendo desenvolver o mercado de capitais, será que você não vai travar o desenvolvimento do mercado de capitais de uma forma errônea? Porque quem está aqui no Banco Central tem um foco completamente diferente do que o foco, né? Como nos Estados Unidos tem o Fed, tem a SEC, são coisas completamente distintas. Então, essa dubiedade efetivamente do processo, na nossa visão, pode trazer mais malefício do que benefício. Né? A clareza é importante. Né? A impressão que a gente teve ali num momento, né, de pressão, numa situação que... Né, que já aconteceu outras vezes, né? Que tem um potencial de desgaste grande, né? Aparece uma sugestão... Uma solução, né? Milagrosa. Uma solução talvez não refletida, né? Com profundidade. Porque a hora que você tem uma interação com o corpo técnico da CVM, a hora que você vê os normativos que vieram, da mesma forma como em relação ao Banco Central, nos temas que dizem respeito ao Banco Central. É um dos corpos técnicos mais legais que a gente tem no país. Né? Em ambos, você vai ver coisas, poxa, a parte dos registros de recebíveis, a duplicata escritural, agora. Tudo que o Leandro falou, né? A agenda BC hashtag, poxa, mexendo no que seria um segmento super prestigiado, que é o segmento bancário, você está criando competição. Então, tem todo o mérito do Banco Central naquilo que é a atribuição dele. Assim como o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais tem que se complementar e coexistir, a CVM e o Banco Central tem que se complementar e coexistir. É isso. Certo. Né? Cada um no seu quadrado. Né? Certo. Então, lembrando aqui uma frase do ex-ministro da Fazenda, o Pedro Malan, ele falava assim que para toda situação difícil tem uma solução fácil. E normalmente errada. Né? Nos parece o caso. Muito bem. Muito bem. Delano Macedo, Ricardo Binelli, obrigado por ter estado com a gente hoje, que foi um prazer, ajudou a iluminar aqui uma porção de questões aí ligado ao mercado de crédito privado. Já fica o convite para vocês voltarem aqui quando tiverem mais desenvolvimentos aí das metas de vocês. Muito legal, parabéns pela iniciativa aí, Aloysio, muito boa conversa mesmo. Muito obrigado por ter convidado a gente aí para esse seu momento aqui que você criou. Um prazer estar aqui com você. Legal, muito obrigado a você, nosso amiga do Crédito Privado 360. Obrigado por ter estado conosco. Para conferir esse e outros conteúdos, entre no nosso site creditoprivado360.com.br, também no nosso canal na internet, no YouTube. Obrigado e até a próxima.